Olha eu aqui de novo, professor Robson Gomes, professor de Educação Física da EREM Padre Inécio Rodrigues, lá da linha do tiro, lugar bem tranquilinho, tá? Não julguem pelo nome, é muito tranquilo lá, beleza? Então, estou aqui de volta para trabalhar com vocês, a turma do primeiro ano, a aula sobre historicidades das danças, certo? Então, me acompanha aí e vamos para os objetivos da nossa aula de hoje. Os objetivos da nossa aula de hoje são dois. Primeiro, conceituar dança e o segundo, aprofundar as características, origens, saberes e práticas sobre as danças, analisando as semelhanças e diferenças existentes entre elas. Ok? Então, vê só. Antes de mais nada, antes de a gente começar a nossa aula em si, nós devemos saber o que é dança. Então, antes de começarmos a trabalhar a historicidade das danças, nós temos que saber o que iremos trabalhar. Então, vamos agora para a definição de dança, certo? Considera-se a dança uma expressão representativa de diversos aspectos da vida do homem. Pode ser considerada como linguagem social que permite a transmissão de sentimentos, emoções da afetividade vivida nas esferas da religiosidade, do trabalho, dos costumes, hábitos, da saúde, da guerra e etc. Certo? Então, volta aqui comigo. Então, a dança, ela se relaciona com diversos aspectos da vida do homem. Então, ela se relaciona com a comunicação, com a aprendizagem, com as crenças, e isso interfere, ela pode inclusive interferir no desenvolvimento biológico e evolucionário do homem. Porque uma vez que a dança ela é excluída dos hábitos do ser humano, ela acaba interferindo na sua essência. Então, por isso a dança é tão importante para a nossa sociedade e para as nossas práticas culturais. Beleza? Tranquilo? Entendeu o que é dança? Então, agora vamos começar a trabalhar essa historicidade de uma das atividades atividades práticas físicas mais praticadas entre todos nós. Beleza? Então, essa aí é a linha do tempo que nós iremos trabalhar na aula de hoje. A linha do tempo da dança. Então, esses tipos de dança serão apresentados aqui para vocês nessa nossa aula de hoje. Então, danças primitivas, danças milenares, danças modernas, danças neoclássicas e danças contemporâneas. Beleza? Vamos começar pelas danças primitivas. Tá aí, ó. As danças primitivas eram executadas pelos homens das cavernas e seus movimentos ficaram registrados na arte rupestre. Isto é, em desenhos gravados em rochas e nas paredes das cavernas, certo? Então, vem para cá. As danças, nesse período, eram uma forma do homem se expressar. Então, no caso, as danças representavam atividades sociais desses homens primitivos. Que atividades eram essas? Casamentos, nascimentos, mortes, entre outras atividades sociais que eram praticadas por esses homens desse período, certo? Então era uma necessidade dele se expressar, beleza? Vamos para o próximo slide. Então, como aconteciam as danças primitivas nas eras paleolítica e mesolítica? Nessas eras, a dança estava diretamente relacionada à sobrevivência, no sentido de que os homens, vivendo em tribos isoladas e se alimentando de caça e pesca e de vegetais e frutos colhidos da natureza, criavam rituais em forma de dança que impediriam eventos naturais de prejudicar essas atividades. Beleza? Então, volta para cá. Nesse período aí, dançava-se utilizando roupas feitas com peles de animais e dançava-se em volta desses próprios animais, representando através da dança os movimentos
e os gestos que esses animais faziam. Beleza? Vamos para a próxima era. A dança primitiva no período neolítico. Os rituais e oferendas em forma de dança têm o sentido de festejar a terra e o preparo para o plantio, de celebrar a colheita e a fertilidade dos rebanhos. Vem para cá. Nesse período aí, o homem ele passou a ter uma melhor relação com a natureza. Então, as suas ações nesse período, no período neolítico, eram traçadas a partir do que a natureza oferecia para ele. Tranquilo? Vamos para o próximo. Agora, a gente chega nas danças milenares. O que são danças milenares? São aquelas que eram realizadas pelas civilizações antigas como meio de reverenciar os deuses, certo? Então, vê só, nessa imagem aí você pode ver algumas das civilizações que nós iremos abordar a respeito das danças milenares, né? Tem algumas imagens do Egito, da Índia, da Grécia e tem um salto em um período histórico nas danças milenares no período da Idade Média também, que nós iremos acompanhar aqui agora. Então, volta para mim. Essas danças milenares, ela tinham uma relação muito grande com o sagrado. Então, dançava-se em reverência a alguma divindade que aquele povo acreditava. Então, tem que relacionar essas danças milenares ao sagrado, no caso ao divino, certo? Para ficar bem tranquilo de assimilar esses tipos de danças, beleza? Então agora nós iremos ver como aconteciam as danças milenares em alguns povos da antiguidade, beleza? Danças milenares no Egito, na Índia e na Grécia. No Egito, as danças tinham um caráter sagrado e eram executadas em homenagem aos deuses. Na Índia, as danças têm origem na invocação de Shiva, o deus da dança, e com suas danças e músicas, os hindus procuravam uma união com a natureza. Já na Grécia, sempre integrou rituais religiosos, mesmo antes de fazer parte das manifestações teatrais. Os cidadãos gregos, que acreditavam no poder das danças mágicas, usavam máscaras e dançavam para seus inúmeros deuses, certo? Agora, como eu falei para vocês, a gente dá um salto, sai da antiguidade e vai para a Idade Média. Como eram praticadas as danças milenares na Idade Média, que tem uma peculiaridade que atrapalhou muito esse tipo de prática corporal e todas as outras, né? Que foi a Igreja, que a gente vai explicar agora. Vamos lá para o slide. Chamada de Idade das Trevas pelos humanistas do Renascimento, a Idade Média foi para a dança um período contraditório. Manifestações corporais foram proibidas, uma vez que a dança foi vinculada ao pecado. Os teatros foram fechados e eram usados apenas para manifestações e festas religiosas. Então, vem para cá. Como a igreja tinha total controle, total não, mas tinha um grande controle a respeito das práticas que eram feitas nesse período, acabou vinculando algumas práticas corporais ao pecado, entre elas as danças. Então, ela passou a ter esse caráter pecaminoso. Então, a igreja proibiu as práticas corporais. Só não conseguiu interferir nas práticas das danças populares dos camponeses, porque eles usavam uma estratégia muito peculiar. Eles inseriam nas danças figuras como santos e anjos. Então, meio que enganavam o pessoal da igreja diante dessa manifestação. E, inclusive, esses personagens, anjos e os santos, depois passaram a ser inseridos nas práticas das danças que passaram a acontecer dentro da própria igreja. Vejam só, né? Então, bora lá agora para as danças milenares. Acompanhe aí no slide. Dança moderna, dança moderna. A dança moderna
é um estilo de dança que se concentra nas próprias interpretações de um dançarino. Em vez de passos estruturados como na dança tradicional de balé, os dançarinos modernos rejeitam as limitações do balé clássico e favorecem movimentos derivados da expressão de seus sentimentos internos. Beleza? Então, é uma forma... Volta aqui para mim. É um estilo mais livre. É uma forma onde você pode expressar as emoções diante desse tipo de dança. Então, a dança moderna, ela, como vocês viram aí no slide, ela não fica tão presa ao balé tradicional. Tranquilo? Vamos para o próximo slide. Características das danças modernas. A dança moderna começou no século XX e surgiu como forma de expressar o sentimento das pessoas que queriam desvincular-se das danças clássicas. Esse tipo de dança busca trabalhar com movimentos parecidos com o cotidiano da vida contemporânea. Os principais nomes da dança moderna foram Émile Jacques Dacroze, François Delsart, Isadora Duncan, Ruth Sandenis e Rudolf von Laban. Ainda dentro das características das danças modernas, nesse período da história da dança, o que vai separar o clássico do moderno não é simplesmente a técnica, mas também o pensamento que norteou sua elaboração. Nos Estados Unidos e na Europa aparecem novos modos de dançar bastante diferentes da tradição clássica em relação aos espaços utilizados, concepção de dança e movimentos do corpo, certo? Vamos agora para as danças neoclássicas, tá? Vamos dar uma corridinha para a gente não ficar perdendo tempo. Então, danças neoclássicas. As danças neoclássicas é uma forma de dança do século XX inspirada pelos movimentos e a estética do balé clássico. Sempre executada por bailarinos de formação clássica, a dança neoclássica, desde o começo, divergiu da coreografia da estética clássica para criar novos trabalhos, certo? Então, ela difere desses novos balés com relação aos cenários, aos figurinos, né? Então, é também uma das formas de diferenciar o neoclássico dos trabalhos mais antigos, na forma mais clássica. Beleza? Então, vamos para o próximo slide. Características das danças neoclássicas. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas características dessas danças neoclássicas relacionadas ao balé sem narrativa, à coreografia, à música e às fantasias. Beleza? Balé sem narrativa. A música e a dança criando um tema, uma atmosfera para mostrar bem as habilidades individuais de cada dançarino e deixar que a dança seja o foco principal e não a história. Com relação à coreografia, a coreografia neoclássica incorpora linhas e elementos clássicos, mas pode divergir da estética do balé clássico para incluir mãos e pés flexionados, contrações, ombros curvados, formações não convencionais de dançarinos e grupos de muitos bailarinos desempenhando coreografias diferentes ao mesmo tempo. Já com relação à música, a dança e a música neoclássicas inspiram-se mutuamente. Já as fantasias, as danças são desempenhadas em malhas de balé ou em fantasias minimalistas, para mostrar bem a coreografia e o corpo dos artistas. Os balés neoclássicos incluem personagem mesmo que não haja narrativa, e neste caso, a fantasia pode evocar um personagem. Muitas fantasias divergem da fantasia padrão do balé e criam uma concepção artística única de um tutu para fazer experimentos com as dimensões, a proporção e a linha do corpo. E daí nós passamos para as danças contemporâneas, tá? Eu vou trazer para vocês
o conceito de dança contemporânea e algumas características desse tipo de dança. Vamos lá para o slide. A dança contemporânea não impõe modelos rígidos. Os corpos dos artistas não têm um padrão pré-estabelecido, bem como os tipos físicos. São gordos, magros, altos, baixos e de diferentes etnias. A maioria desses trabalhos incorpora novos movimentos e não mais os movimentos convencionais do balé ou das técnicas da dança moderna. Então, vem para cá. No caso, no século XX, a dança contemporânea ela começou a ganhar uma dimensão maior, não só nos países que tinham uma grande prática na dança moderna, que é o caso dos Estados Unidos e da Alemanha, mas também em outros países, como a França, a Inglaterra e até aqui no Brasil. Beleza? Vamos agora para algumas características das danças contemporâneas. Surge um novo estilo, fora dos parâmetros antigos nos quais acontecimentos se sucedem linearmente. Agora a narrativa é fragmentada. O público é convidado a colocar os pedaços juntos e extrair um significado para o trabalho de dança apresentado. Tecer variados caminhos na construção de sentimentos por meio da fruição dos espetáculos. Características das danças contemporâneas. Acompanhe aí essas características. Não existem técnicas pré-definidas. Não existem limitações de movimentos, vestuário ou músicas. Valorização da constante experimentação e inovação. Importância da transmissão do conceito, ideia e sentimento que a coreografia propõe. Valorização da criação coreográfica individual, mistura de outros elementos artísticos à dança, como vídeo, fotografia, artes visuais e digitais, entre outros, e a valorização das improvisações, né? Então, para que falar de improvisação? Olha para quem eu estou falando de improvisação. Aluno da escola pública. Quer pessoas que conhecem mais a improvisação do que a gente? Eu, como aluno e como professor de escola pública, o que mais a gente faz é improvisar, né? Mesmo na merenda mesmo. Acabou o suco, a gente improvisa água, papai. Então, não tem carne moída pro pão. Improvisa com o quê? Soja e tome para dentro. Acabou sucrilhos, a bolacha coquinho com leite e tome para dentro. Beleza? Então, essa improvisação é uma das características das danças contemporâneas, então que fique bem claro aí para vocês. Bom, gente, então essa aí foi a nossa aula sobre a historicidade das danças para a turma do primeiro ano. Espero que vocês tenham gostado. Consumam esse material, deem uma revisada, beleza? E não parem de estudar. Tranquilo? Meu nome é Robson, estou me despedindo de vocês e um mini hang loose para vocês, meus comparsas. Tchau, até a próxima.